Sérgio Felipe, colega seu, esse recado aqui é para os médicos. E eu sou seu colega, sou formado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1988. E durante a minha formação médica me empenhei em estudar as ligações entre a medicina e a espiritualidade. Eu não falo aqui de religião do ponto de vista institucional, mas eu estou falando de espiritualidade como um universo capaz de ser abordado pela ciência. A grande questão é o seguinte: a existência de vida após a morte, comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, estas questões, elas são questões passíveis de uma abordagem metodológica científica. A questão é que a ciência não provou que o materialismo seja a realidade existencial. Quer dizer, que a hipótese do contínuo da vida, ela está aberta para a ciência. E estou questionando se a medicina não precisa de estudar novos paradigmas de interpretação daquilo que seja o ser humano ou até do que seja o corpo humano. Nós estamos ainda muito voltados para o entendimento de uma anatomia que se disseca, que se palpa, e, no entanto, os nossos aparelhos de semiologia já estão investigando o organismo através das suas emanações magnéticas, como é a ressonância nuclear magnética, como os aparelhos de mensuração da eletricidade corporal, como a eletroneuromiografia, eletrocardiografia, eletroencefalografia, magnetoencefalografia. Quer dizer, o nosso organismo ele apresenta uma estrutura eletromagnética que a medicina já está entrando nesse campo, mas no visionário médico convencional nós não estamos habituados a raciocinar que existe alguma coisa do nosso corpo além daquilo que os nossos olhos podem detectar, seja a olho nu, seja ao microscópio. E outra questão também é, existe ou não vida após a morte? Quer dizer, quando você atesta o óbito de um indivíduo, o que morreu? Foi o corpo dele e ele teve um contínuo em outra dimensão? Ou a vida se encerrou por ali definitivamente, a consciência se apagou? Essa é uma questão a se questionar no âmbito da ciência. Essa é a questão que eu estou colocando. E tenho acompanhado familiares desesperados com a perda de entes queridos, sobretudo nos acidentes aéreos que ocorreram ritmicamente aqui no Brasil, essas tragédias, e eu tenho acompanhado os familiares, inclusive, de certa forma, acompanhando colegas que fizeram o reconhecimento de corpos e autópsias, etc. E semanalmente nós temos nos reunido com um grupo para estudar essa possibilidade, porque o questionamento do familiar é: para onde que foi o nosso ente querido? Será que ele ainda vive? E nessas pesquisas, qual não foi minha surpresa de ter contato com laboratórios de pesquisa nos Estados Unidos, por exemplo, em universidades, recebendo grants do governo americano para pesquisar possibilidades de vida após a morte. Então eu estive, por exemplo, na Universidade de Washington, numa conferência que fizemos, encontrei lá o Melvin Morse, que é da Johns Hopkins, estava presente ali na universidade, pesquisa experiências de quase morte em crianças, evidenciando a vida após a morte. O Gary Schwartz tem um laboratório na Universidade do Arizona de pesquisa de evidência de continuidade da vida após a morte do corpo físico. Aliás, na própria Universidade do Arizona tem uma equipe liderada pela Pamela que elaborou um questionário de investigação de espiritualidade para, vamos dizer, contribuição na área médica, sobretudo o entendimento de qualidade de vida, e que nós utilizamos esse questionário da Pamela, da Universidade do Arizona, numa pesquisa que fazemos pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sobre espiritualidade na medicina, como é que é essa abordagem, como que fica a posição médica, a semiologia, como é que fica essa questão. Baseado no princípio de que a Organização Mundial de Saúde, no seu protocolo de qualidade de vida, porque saúde agora é definido não só como ausência de doença, mas também a necessidade de qualidade de vida, e nos eixos de compreensão de qualidade de vida existe o ícone espiritualidade, e nós estamos pesquisando a semiologia para investigar como é que abordamos essa questão
junto ao nosso paciente. Então, eu estou aqui conversando com você, colega, compartilhando esse questionamento. Será que na abordagem de nossos pacientes nós não precisaríamos usar também algumas lentes que a ciência já vem dando abertura, a própria Organização Mundial de Saúde vem dando abertura? Mas a grande questão e mais séria que eu tenho visto é o seguinte: eu tenho acompanhado tanto casos neurológicos quanto casos psiquiátricos, maiormente casos neurológicos ligados ao terreno das epilepsias. Numa casuística, por exemplo, do Hospital Sírio-Libanês, em que estive acompanhando alguns vídeo-eletroencefalogramas, os colegas têm colocado 30% das crises epileptiformes não são crises epiléticas, mas são alguma coisa que não se sabe o que é. Ou estados conversivos, ou estados complexos, mas que dão alteração de traçado. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque aquilo que Charcot, junto aos pesquisadores da escola de Salpêtrière, como foi o Freud, chamou de estados conversivos, eram entendidos como estados psicológicos que não apresentavam alguma alteração neurológica que justificasse o quadro. E, no entanto, nós vemos nesses quadros epileptiformes não epiléticos alterações de traçado que não são epiléticos e movimentos que o paciente apresenta muitas vezes sem uma coerência neurológica, mas com alteração de traçado, que foge daquilo que poderia ser interpretado como estados conversivos. Então, essa é uma questão para se pensar. Bom, a questão é que o Código Internacional de Doenças, e o colega cheque se não se recordar desse item, existe no CID-10 o diagnóstico, estados de transe e possessão. E o Manual de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria vai mais fundo, ele diz estados de transe e possessão por espíritos, que estão colocados dentro de estados dissociativos conversivos. Bom, aí que eu entro na seguinte questão. Será que esses estados de transe seriam os transes mediúnicos que são relatados por Jung em suas obras completas? Carl Gustav Jung foi colega de Freud, você bem sabe disso, e estudou o médium espírita, que eram as manifestações de incorporação de espíritos, em que o paciente ele assume uma personalidade outra, que não é a sua personalidade, mas que apresenta uma condição que diferencia dos estados de personalidade múltipla. Parece que existe uma outra pessoa ali ocupando o corpo, com mudança do olhar, mudança da forma de ser, de dizer, e aí vão as pesquisas a respeito de mediunismo. A questão é o quanto dos nossos pacientes de psiquiatria que apresentam estados dissociativos, o quanto desses quadros são quadros que envolvem mediunismo e que necessitariam de uma abordagem espiritual, de uma pesquisa sobre essa ótica espiritual. Essa é uma questão, é um questionamento. Agora, eu tenho observado o seguinte: pacientes que chegam ao consultório com queixas, seja de transtorno bipolar, seja de epilepsias, sejam de transtornos psicóticos de difícil diagnóstico, padrão esquizofreniforme ou esquizoafetivo, e eu tenho observado esses quadros com umas certas atipias e que apresentam nuances claras de estados de transe e possessão. Situações espiríticas, vamos dizer assim. E aí, como é que nós fazemos? Nós tratamos a dissociação provocada pela interferência espiritual com um medicamento. Se a manifestação foi epilética, medicamento antiepilético. Se for um transtorno bipolar, medicação própria para o transtorno bipolar, com estabilizador do humor, com antidepressivo quando o caso, neurolético quando o caso. Se for esquizofreniforme ou esquizoafetivo, também a medicação apropriada. Muito bem. E colocamos o paciente num set, num contexto que possa ser abordada a questão espiritual. De sorte que ele possa ter uma vivência de autocontrole. Como se ele, vamos dizer, fizesse um exercício. Aliás, essa é a ideia mesmo.
através de recursos de espiritualidade. Fazer uma prece, centrar-se em si, não deixar que essa outra personalidade o invada, assumir controle sobre os seus movimentos, sobre os seus pensamentos, envolvidos numa ambiência de assistência espiritual. E nas minhas pesquisas eu tenho utilizado a abordagem do professor Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, que dão abertura para um entrelace com o pensamento científico, isso é de fundamental importância, e convido o colega a estudar essas questões. Por quê? Sob risco de nós guardarmos nos hospitais psiquiátricos casos de pessoas que estão com esses fenômenos aflorados em estado de transe e não se faz nada. Então, vai se dando medicação, chega-se às vezes até a estados de eletroconvulsoterapia, o uso de múltiplas medicações, e o colega fica sem saber que mais recursos usar para aquele caso. E quantos casos nós não vimos que havia esse contexto espiritual e que, abordando essa questão espiritual e, ao mesmo tempo, regulando a medicação, na medida em que o paciente vai melhorando, muda-se o prognóstico do caso. Esta é uma questão para nós questionarmos. Agora, este é um âmbito. Outra coisa é o seguinte, é a questão dos tratamentos complementares e da medicina integrativa. Já existe uma política nacional do SUS para a medicina integrativa e terapias complementares. Inclusive foi feita recentemente uma enquete populacional nas pesquisas de saúde pública, qual é o procedimento de terapia complementar assim mais desejado pelo público, e a resposta foi a imposição de mãos, o passe, o reiki, ou seja qual for o recurso. E, por exemplo, eu participo junto à Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, de um grupo de medicina integrativa que já está começando a estabelecer roteiros de implantação no SUS desses modelos de integração que você usa homeopatia, você usa acupuntura e você usa assistência espiritual, abordagens integradas com espiritualidade para a clínica geral, não só a psiquiatria, mas a clínica geral. E esses são modelos que estão sendo criados e estão sendo construídos nas universidades. Isso já acontece nos Estados Unidos, eu estive também em Londres com médicos da Royal Medical Society de Londres, estudando, eles têm grupos de 1000 médicos estudando essa questão espiritual. O British Medical Journal publicou amplo dossiê sobre o assunto. Eu queria mesmo que o colega pensasse na questão de darmos possibilidade para o paciente receber esses padrões de assistência complementares e, inclusive, a possibilidade de fazermos uma revisão do diagnóstico para estabelecermos condutas mais amplas, com mais amplas possibilidades terapêuticas para os nossos pacientes, sejam eles neurológicos, sejam pacientes psiquiátricos ou sejam pacientes clínicos, muitas vezes de alta complexidade e que se beneficiariam desses modelos integrativos. Então, nós estamos propondo a formação dos chamados comitês de qualidade de vida, humanização e espiritualidade. Partindo da abertura que o protocolo de qualidade de vida, o QOL-100, da Organização Mundial de Saúde, já dá, colocando o ícone espiritualidade como um dos modelos de abordagem importantes na qualidade de vida do paciente. Então, é uma abertura formal da medicina. Nós precisamos encontrar modelos semiológicos e modelos metodológicos de abordagem complementar para beneficiarmos o nosso paciente desses novos recursos que a medicina está conquistando. Esse vídeo que estou colocando aí à sua disposição é para a sua reflexão, colega, para que a gente possa somar os nossos esforços e trazer uma contribuição de desenvolvimento para a medicina com melhores recursos para os nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção. Até breve.